Há muito tempo, em um mundo onde reinos se erguiam como colossos e impérios se estendiam por vastas terras, uma história épica se desenrolou nas áridas terras do Vale de Sidim. 4 reis, sedentos por poder e glória, se uniram contra outros 5 em uma batalha que desafiaria os limites da ambição humana. Entre esses líderes destemidos estavam os infames chefes das cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra, cuja reputação de corrupção e maldade ecoava além das montanhas. O palco dessa grandiosa disputa era o próprio Vale de Sidim, uma região rica em poços de betume. Essa substância viscosa era de valor inestimável naquela época, essencial para a construção e impermeabilização de estruturas. Os poços de betume eram a joia da coroa, cobiçados por reis e governantes, não apenas pelo seu valor econômico, mas também por sua importância estratégica. Foi a ganância por esses recursos que acendeu a chama de uma guerra iminente. Os 4 reis de um lado e os 5 do outro haviam se reunido com o único objetivo de conquistar esses poços de betume. Entre os líderes estava o temível rei Quedorlaomer, que buscava expandir seu império a qualquer custo. Sodoma e Gomorra, 2 das cidades mais poderosas da região, também estavam determinadas a garantir sua parte do tesouro viscoso. Mas, em meio à tempestade que se formava, um homem incomum surgiu no cenário poeirento: Abrão. Ele não era rei nem guerreiro por natureza. Era um homem de fé, um homem de Deus. O que um homem como ele estava fazendo no meio de uma guerra de proporções monumentais? A resposta residia em sua convicção inabalável de que a justiça de Deus estava em jogo. Abrão reuniu 318 homens, poucos em número, mas poderosos em fé. Eles não lutavam por ganância pessoal, mas pela justiça divina e pela retidão. Acreditavam que estavam do lado certo da história, defendendo não apenas poços de betume, mas também os princípios mais elevados que regem a conduta humana. A batalha que se seguiu foi um turbilhão de ferro e fogo. Os 9 reis e seus exércitos colidiram nas vastas planícies do Vale de Sidim, e o estrondo das espadas e lanças ecoou como um trovão nos céus. Homens caíram, terras foram disputadas, mas a fé de Abrão e seus homens permaneceu inquebrantável. A presença divina estava ao seu lado, guiando-os na luta contra o mal. Quando a poeira da batalha finalmente se assentou, a vitória sorriu para Abraão e seus leais seguidores. Os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados e a justiça prevaleceu sobre a corrupção. No entanto, a vitória não foi manchada pela ganância ou pela sede de poder. Abraão recusou as recompensas terrenas oferecidas pelos reis vencidos, escolhendo honrar a Deus em vez de se deixar seduzir pelas tentações da riqueza. Esta é a história épica do Vale de Sidim, um conto de coragem, fé e justiça em tempos de conflito e decadência. Abraão não entrou nessa guerra por ambição pessoal, mas por uma causa maior, e seu exemplo ecoa através das eras como um lembrete inspirador de que a fé pode mover montanhas ou, neste caso, derrubar reis. Sua jornada nos ensina que, mesmo em meio ao caos e à corrupção, a retidão e a fé podem prevalecer, iluminando o caminho para um mundo melhor. A Batalha dos Reis no Vale de Sidim permanece como um marco na história, uma lição eterna de que a coragem, a fé e a busca pela justiça podem inspirar a humanidade a alcançar grandes feitos. Em meio às adversidades, Abraão e seus 318 homens nos mostraram que até mesmo um pequeno grupo de pessoas com fé inabalável pode desafiar a tirania, combater a corrupção e defender os princípios mais nobres da humanidade. Que essa história nos inspire a seguir os caminhos da justiça e da fé, pois, assim como Abrão, podemos fazer a diferença em nosso próprio tempo e lugar.